A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, dando sequência aqui à nossa série de meditações sobre o livro de Tiago, hoje nós vamos começar aqui a meditação no quinto e último capítulo da Epístola de Tiago, amém? Então vamos começar aqui, Tiago no capítulo 1, versículo 1. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e servastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele vos não resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a espera. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando ele, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que o que fizer, converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte, e uma alma. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte, uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, só lembrando aqui, para quem ainda não acompanhou as outras meditações, esse aqui é um canal mais voltado para meditações. Então nós lemos aqui um capítulo da Palavra de Deus, né? Eu já marquei aqui alguns versículos que são os versículos que mais me chamaram a atenção, e a gente vai aqui fazer uma meditação sobre eles. O propósito aqui não é apresentar nenhum estudo complexo, nem teologias, até porque eu também não tenho nenhum tipo de ensino de nenhum tipo de teologia. O que eu tenho mesmo é o ensino básico, é a leitura da Bíblia e a vivência de ir nas igrejas e ouvir a palavra de Deus, amém? Então aqui nós vamos começar a meditação com a visão de uma pessoa comum. Começando aqui os versículos que eu marquei aqui no livro de Tiago,
O primeiro capítulo, os primeiros versículos aqui do capítulo 5, ele cita sobre a opressão dos ricos. Bem aqui no primeiro capítulo, né, ele diz aqui no primeiro versículo: Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que vos hão de vir. E o que eu entendo aqui, meus irmãos, é que quando a Bíblia fala chorai por vossas misérias que vos hão de vir, ou seja, misérias que virão àqueles que são ricos. Aqui, como a gente pode ver, essa miséria não diz respeito à pobreza física, né? Não diz respeito que os ricos vão ficar pobres, né? Vão ficar miseráveis. Não é a respeito disso. Mas quando nós, por exemplo, nós que servimos a Deus, nós podemos não ser, nós sabemos que mesmo que nós não sejamos ricos aqui nessa terra, que nós temos um tesouro no céu. E saber que nós temos um tesouro no céu nos dá o quê? Esperança de viver, alegria de viver. E é claro que esse tesouro que está lá no céu, a gente não está falando aqui somente de ouro, prata, pedras preciosas, não. Mas simplesmente nós temos um lugar no céu. Nós temos um lugar para ir. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E esse é o maior tesouro que nós podemos ter. Porque quando daqui nós passarmos, nós temos um lugar de descanso ao lado do nosso Senhor, que nós adoramos e cremos na sua vinda, cremos no seu poder, cremos na sua misericórdia. Então, o Senhor Jesus é a nossa segurança. E quando vão se findando os nossos dias, né, normalmente todo ser humano, ele teme a morte, né, teme os dias maus, mas isso é uma certeza na vida de todos. E quanto mais nós acreditarmos em Deus, quanto mais nós guardarmos a palavra dele, tivermos certeza que o nosso nome está no céu, esse nosso tesouro nos dá garantia, nos dá segurança e esperança da gente ter uma vida feliz, né, ao lado do nosso Deus. E quando aqui diz que as vossas misérias hão de vir sobre a vida dos ricos, lembrando que o livro aqui de Tiago, ele não está citando os ricos de uma maneira geral, né? Ele não está generalizando. Isso aqui é voltado para aqueles que são considerados opressores. A riqueza não é um pecado. E aqueles que são ricos, mesmo a Bíblia dizendo que é difícil eles herdarem o reino do céu, não diz que é impossível. Torna-se difícil porque muitos ficam apenas presos e determinados a ganharem cada vez mais, multiplicar cada vez mais as suas riquezas. Isso faz com que eles se afastem de Deus e não busquem a presença de Deus quando eles têm tempo. Mas assim, pessoas ricas que reconhecem o Senhor Jesus como Deus, né, andam nos caminhos do Senhor, guardam os seus mandamentos e vão alcançar a vida eterna também. E quando diz que as vossas misérias hão de vir, significa que vão vir aqueles dias em que o seu corpo não está mais forte, a sua mente já não está mais saudável, a sua grandeza, a sua riqueza, o luxo, a satisfação já não tem mais o mesmo gosto. Mesmo que ele ainda esteja rico, a sua riqueza passa a não satisfazê-lo, como satisfazia, por exemplo, quando era mais jovem, né? Quando é mais jovem e aproveita da sua riqueza, do seu dinheiro, da sua saúde. Mas chegam uns dias que, assim como as flores murcham, a gente também começa a murchar, né? Então, ainda que o seu dinheiro garanta conforto, né, segurança, mas passa a não te satisfazer mais tanto como satisfazia antes. E quando diz aqui que elas vão de vir, são esses dias e esses momentos aonde vem sobre as pessoas os pensamentos do que fez a vida, né, de como tratou as pessoas e o que verdadeiramente foi ganho com essa riqueza. Como que essa riqueza foi aproveitada? Como que nós vivemos a vida? Como que o que de bom? Qual é o fruto que a minha vida na terra teve? Qual é o fruto de bom que a riqueza que eu tive na terra verdadeiramente rendeu? Aquilo ali realmente deu frutos? Eu pude, às vezes, ajudar alguma pessoa,
eu ajudei na obra do Senhor, né? Eu fiz alguma coisa que realmente agradasse a Deus, ou eu simplesmente vivi atrás de todas as riquezas, oprimia os pobres, não guardei tesouros no céu, e diga-se, tesouros no céu são, né, boas ações que a gente faz para que Deus possa nos abençoar, né? Não me preocupei com a minha salvação, e agora eu não passo de um ser miserável, um ser sem a graça de Deus, que a tradução de miséria, miserável é por volta de sem a graça de Deus. Então, o que foi da minha vida, por exemplo, quando eu cheguei no meu estágio final, quando eu estou chegando assim nos meus últimos dias? Fui rico, vivi bem sobre a terra, tive tudo o que eu queria, mas a minha vida com Deus, ela foi ganha? Essa riqueza me serviu para me chegar perto de Deus, ou ela me serviu para me afastar de Deus? E nesses momentos é que o apóstolo Tiago aqui chama a atenção dos ricos, né, enquanto eles ainda têm tempo, para chorar e prantear. Né? E prantear é chorar a mesma coisa. Por quê? Porque vai chegar esses dias. Vai chegar os dias que a riqueza já não tem mais o mesmo gosto, não tem mais o mesmo sabor. E nesse dia, talvez muitos, não todos, né, vão reconhecer o como naquele momento eles são miseráveis. Porque mesmo eles tendo tudo, com Deus eles não têm nada. Né? Não parou-se para fazer essa reflexão da vida. Não parou-se para analisar se o rumo da sua vida vai ter um final agradável ou não. Ou não. E o apóstolo Tiago aqui, né, já aqui no versículo 4, ele já faz referência, né, à forma opressora como muitos dos ricos, né, com todos, mas como que eles oprimem as pessoas e causam sofrimento nas pessoas em prol dos seus benefícios, em prol dos seus interesses. Né? Nós veremos aqui, né, já aqui no versículo 4, que diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que por vós foi diminuindo clama, e os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e celaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Observemos que a Bíblia, que aqui o livro essa carta que o apóstolo Tiago escreveu, ela faz referência àqueles ricos opressores que diminuíram o salário dos trabalhadores, e o clamor dos trabalhadores foi ouvido ao Senhor. Né? O que é o clamor dos trabalhadores? Muitos até não é nem as orações, né? Mas são aquelas pessoas que sentem aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza de ver enquanto trabalha e tem os seus salários ainda mais diminuídos. Isso é opressão. Isso é opressão. Quando o povo de Israel estava no Egito, por exemplo, aquele povo, a Bíblia diz que eles eram oprimidos com duras cargas de trabalho. E o clamor daquele povo chegou a Deus. A Bíblia diz que a oração deles chegou a Deus. Porque até naquele momento eles não estavam orando. Mas o clamor, as dores, o gemido, isso chegava a Deus. Isso chegava a Deus. E meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele faz referência a esses ricos opressores, porque de maneira, como eu vou dizer assim, porque até para orientar, né, para orientar os irmãos, porque alguns ricos estavam sim querendo ir fazendo parte das igrejas, o evangelho estava crescendo, então tinha necessidade de que houvesse também um ensinamento para que aquelas pessoas que fossem ricas alcançassem a salvação, para que essas pessoas que tinham uma condição melhor chegassem a Deus, porque o Senhor chamou todos à salvação. Então, se aqueles ricos estavam ali, tinham necessidade de procurar uma igreja e chegasse a Deus,
entender como que funcionava o Evangelho, é porque eles queriam ser salvos. É porque eles queriam entender o que eles precisavam fazer para alcançar a misericórdia de Deus. O que eles precisavam de fazer para alcançar a salvação. Né? Mas muitos deles não percebiam que, em vez deles ajudarem as pessoas, né, que Deus deu a eles condições para que eles pudessem ajudar a vida das pessoas, muitas dessas pessoas causavam sofrimento, causavam clamores, causava a morte do justo, né? E a morte do justo como? Fazendo com que ele tivesse cargas muito grandes de trabalho, tirando do salário dele, diminuindo o ordenado deles, fazendo com que a vida deles se tornasse mais difícil, com que eles clamassem mais, e esse clamor chegava a Deus, e Deus ouvia. E Deus não só ouvia, mas sabia que a causa deste clamor que ele estava recebendo das pessoas pobres e desfavorecidas eram causadas pela opressão de muitas pessoas que eram ricas, mas estavam procurando uma orientação, estavam procurando a igreja, estavam procurando entender como servir a Deus. Então o apóstolo Tiago dirigiu-se essa carta, principalmente esse capítulo, a essas pessoas que eram ricas, estavam oprimindo essas pessoas, alertando-as que Deus estava recebendo o clamor dos pobres que eles estavam oprimindo. Para quê? Não para condenar os ricos, mas para que eles pudessem tomar ciência de que eles deveriam ter uma responsabilidade com as pessoas, né? com os irmãos, com seus trabalhadores, para que eles não estivessem matando essas pessoas. Aqui diz no versículo 6, condenaste e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Ele não vos resistiu por quê? Porque ele não tinha opção. E o que Deus quer, queridos e amados irmãos, né? Alguns Deus concede riqueza, outros não, né? Mas todos são de Deus. Aqui, aquele que tem mais condição do que outros, que não use dessas condições para oprimir os irmãos. Se Deus te deu mais, te colocou você numa posição de grandeza, numa posição de destaque, seja grato a Deus. Entenda que tudo que você tem é porque Deus te deu, mas não queira oprimir os irmãos. Não queira oprimir aqueles que também são imagem e semelhança de Deus. Não queira oprimir aqueles que são feitos como você. Somos todos filhos de Deus. Né? Somos todos filhos de Deus, abençoados por Deus. E Deus dá a cada um segundo aquilo que Deus vê que a pessoa tem capacidade para ter. Amém? Já aqui no versículo 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-a com paciência, até que receba a chuva temporã e serótica. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aqui, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele faz aqui menção aos irmãos para que os irmãos tenham paciência, né? Para que eles aguardem até a vinda do Senhor. E esse sincero paciente, irmãos, é para que os irmãos, né, creio, né, para que os irmãos pudessem continuar vivendo as suas vidas como elas tinham que ser vividas, trabalhando, cuidando das suas famílias, e ter calma que a vinda do Senhor já estava próxima. É claro que naquele momento, não só naquele momento como agora, nós não sabemos muito bem o dia que o Senhor vai voltar. Porque nem o próprio Jesus disse na sua palavra saber do dia, nem ele, nem os anjos no céu. Mas apenas o Pai. Apenas o Pai é que sabe o dia a qual Jesus retornará à terra. Então, o apóstolo Tiago pediu aos irmãos ter paciência. Ter paciência e aguardar a volta do Senhor, porque ela já está perto. E fortalecei o vosso coração. Por que fortalecei o vosso coração, irmãos? Porque não é que aquelas pessoas elas estavam desanimadas, né? Mas a vida, nossa vida de cristão, ela não é fácil. Ela não é fácil. Então, para que a gente possa resistir, né, os dias de dificuldade, os dias maus,
nós temos que estar sempre firmes, crendo na vinda do Senhor Jesus, andando na sua presença e nos fortalecendo, porque para enfrentar e ganhar as batalhas que a vida nos dá. Durante a nossa vida cristã, durante a nossa caminhada, nós passamos por muitas batalhas, por muitos desafios, por muitas provas. E com o tempo, essas provas, esses desafios, se a gente não estiver firme sempre com Deus orando, isso vai causar o quê? Um desânimo, uma fraqueza espiritual. E em alguns momentos, muitos passam até a duvidar se o Senhor vai voltar ou não. Já visto o tempo que a palavra de Deus existe, há quanto tempo que isso aqui foi escrito, já dizendo, já prometendo que o Senhor Jesus vai voltar, mas a contagem de tempo de Deus não é igual à nossa. A Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, a palavra de Deus diz que a vinda do Senhor está próxima. Nós não podemos mensurar com os nossos tempos terrenos, em horas, minutos e segundos, o dia e a hora que será a vinda do Senhor. Mas podemos ter certeza, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor virá. Já estava perto naquela época, agora está mais perto ainda. E para isso nós temos que ter paciência e fortalecer o nosso coração. Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo em que há muitas heresias, muito pecado, muita mentira, muito engano, muita opressão. E isso causa um certo desânimo. Nós não vemos, por exemplo, que Deus punindo as pessoas más na mesma hora que elas cometem pecado. Nós não vemos. Nós vemos injustiça na terra, pessoas justas sendo condenadas. Nós vemos, todas as outras coisas que acontecem, principalmente hoje nas igrejas. E isso desanima. Só não desanima aquele que realmente se fortalece na palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu sempre digo e repito, não fique somente na meditação do irmão Silas. Compre uma Bíblia, baixe uma Bíblia, acesse vídeos, estude a palavra, ore, cante louvores a Deus, e busque se encher da palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão é a palavra. Então, se nós queremos conhecer a Deus, venhamos ler essa palavra, venhamos nos alimentar, venhamos cuidar do nosso espírito, da mesma forma como nós nos alimentamos de comida saudável para cuidar do nosso corpo. Então, venhamos alimentar o nosso espírito de leitura saudável para entender quem é Deus, o que Ele quer de nós, para que nós possamos alcançar a sua misericórdia, para que a gente possa ter força, para ter paciência e aguardar a sua vinda, sem nos corromper, sem fazer aquilo que não é de seu agrado, sem deixar de orar, sem deixar de buscar, sem deixar principalmente também de ter a nossa vida normal, sem deixar de trabalhar, cuidar das nossas famílias, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Se você tem sonhos, às vezes você quer ter uma empresa, um carro, você tem projetos de viajar, você quer fazer alguma coisa, faça, ore, trabalhe para isso, mas se encha do Espírito Santo de Deus para que você não venha desanimar e tenha sempre o seu foco em aguardar a vinda do Senhor e ser salvo. Enquanto isso, faz a sua vida, vai vivendo do jeito que Deus te dá graça, do jeito que Deus te dá força, mas para isso você precisa se fortalecer. Somente aquele que está cheio do Espírito Santo, somente aquele que está com o coração forte, somente aquele que tem paciência para aguardar que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, é que consegue alcançar os seus objetivos. Uma pessoa fraca, desanimada e sem paciência não consegue sair do lugar, meus irmãos. Não consegue sair do lugar. Tudo neste mundo é necessário ter paciência, as coisas acontecem com o tempo. Para isso a gente tem que ter o quê? Tem que ter força para esperar. Por isso que a gente tem que fortalecer o nosso coração. Para quê? Para ver os nossos projetos indo para frente, para ver a nossa vida indo para frente com paciência. Com fé e crendo em Deus. Sabendo que o maior projeto e propósito da nossa vida é que naquele dia que o Senhor vier, nós possamos ser salvos. Até lá, meus queridos e amados irmãos, vamos com fé e paciência, tocando a nossa vida, realizando nossos projetos, entregando nossos projetos na mão de Deus, sabendo que o maior projeto de todos é aquele que Deus tem para nós,
E até que o projeto que Deus tem para nós venha se concretizar, irmãos, vamos tocando nos nossos projetos, amém? Vamos ter força, ter paciência e acreditar que o dia do Senhor virá, amém? E outro versículo aqui que eu já marquei aqui é o versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo aqui, meus queridos amados irmãos, que o apóstolo Tiago cita aqui: confessai as vossas culpas uns com os outros e orai uns pelos outros. Diz respeito, meus queridos amados irmãos, à comunhão que nós temos com Deus e a comunhão que nós temos que ter com os nossos irmãos. Isso, meus queridos amados irmãos, é importante a gente poder ter comunhão com os irmãos e orar um pelos outros, porque nós todos fazemos parte de um mesmo corpo. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Mas como que um justo, por exemplo, vai orar para a gente se ele não souber o que a gente está passando? Há certas necessidades, irmãos, e certas coisas que nós precisamos sim comunicar com nossos irmãos. Que nós precisamos sim falar com aqueles que são servos de Deus, com aqueles que são santos, para quê? Para que eles possam nos ajudar em oração. Porque quando nós estamos mais fracos, quando nós não estamos conseguindo caminhar sozinhos, né, ou estamos caminhando com uma certa dificuldade, se nós, né, nos ajudarmos aos nossos irmãos, aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, né, e confessar a eles as nossas necessidades e juntos orarmos, Deus vai nos ouvir. São mais vozes para Deus ouvir, né, meus queridos e amados irmãos? Porque o Senhor diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Mas Deus vai nos abençoar, meus queridos e amados irmãos. Por isso, irmãos, é importante que nós venhamos confessar as nossas culpas, não com qualquer um, irmãos, não com qualquer um, mas simplesmente com aqueles que vão nos entender. Simplesmente com aqueles que, ao invés de nos condenar, ao invés de nos criticar, ao invés de nos julgar, vão nos ajudar em oração. E há sim, meus queridos e amados irmãos, muitos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, que são homens e mulheres de Deus, que estão na igreja para te ajudar em oração, para te ajudar com seus problemas, para te ajudar com as suas necessidades. A Bíblia diz que uma oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é que nós não sejamos justos, e não é que os outros são mais justos ou menos justos, ou só nós somos justos. Não. É que se nós, né, que estamos ali nos esforçando, buscando a presença de Deus, orarmos juntos, Deus vai nos ouvir mais, né? Queridos e amados irmãos, não tenha medo de dividir, né, com pessoas de confiança, com aqueles que são justos, das suas necessidades. Deus quer te ajudar, irmãos, e Deus está ouvindo a sua oração, mas coloca mais gente para te ajudar. Não tenha medo, né? Porque é nessas horas, por exemplo, que os irmãos veem quem realmente que são irmãos. Porque um irmão, por exemplo, né, às vezes, o fato de você divulgar com ele, né, compartilhar com ele uma necessidade, faz com que o próprio irmão sinta: nossa, o irmão me considerou, o irmão me considerou. Eu vou ajudar na oração, eu vou orar por aquele irmão ali, porque ele me considerou. E isso torna os irmãos ainda mais irmãos. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. Deus não quer que a gente tenha um relacionamento simplesmente de ir na igreja, parte do Senhor com os irmãos, terminou o culto, volta para casa e acabou. Não, Deus quer a sua igreja unida. Deus quer o irmão X orando pelo irmão Y. Deus quer os jovens orando pelas crianças, as crianças orando pelos jovens, o círculo de oração, o pastor. Deus quer todo mundo junto em oração, pelo bem comum, pelo bem de todos, pelo bem da igreja. E a igreja, meus irmãos, a igreja somos nós. Não é uma placa, mas a igreja, a palavra de Deus diz que Jesus ele vai buscar um povo lavado, zeloso, remido e de boas obras. E um povo de boas obras ora um pelos outros. Um povo de boas obras tem união. E é isso que nós precisamos de ter na igreja.
União. Não confesse suas culpas com quem não pode te ajudar, com quem não vai orar por você, com quem, mesmo você não sabendo, são pessoas que vão te julgar. Isso são, eu estou comentando, são pessoas fora do corpo de Cristo. Irmãos, se você precisa de ajuda de Cristo, então comente com os santos, não comente com os ímpios. Deixa com que Deus te abençoe, deixa Deus colocar na sua vida, no seu caminho, pessoas que vão te ajudar. Para isso você precisa confiar, primeiramente em Deus, e depois nos outros irmãos que Deus vai te apontar. Pede a Deus para te mostrar, Deus vai te mostrar. Você vai sentir no coração quem você pode compartilhar algumas coisas e quem você não pode. Deus vai te dar essa iluminação para quê? Para que você tenha comunhão, para que você tenha mais comunhão. Quanto mais comunhão você tiver com a igreja, mais comunhão você tem com Cristo. Quanto mais comunhão com seus irmãos, mais comunhão você tem com Cristo. E quanto mais comunhão você tem com Cristo, mais Deus te abençoa, mais Deus te ouve, mais pessoas estão orando por você. Aí o corpo de Cristo realmente passa a ser um só. E meus queridos e amados irmãos, essa foi a meditação de hoje. Essa aqui é a nossa última meditação aqui no livro de Tiago. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a meditação na primeira carta do apóstolo Pedro. E nós vamos dar sequência aqui na meditação dos evangelhos, das cartas dos apóstolos, dos evangelhos, do Ato dos Apóstolos. Em nome de Jesus, a nossa intenção é cobrir todo o Novo Testamento. A nossa intenção é estar sempre aqui, lendo um capítulo, e fazendo essa meditação deste um capítulo, até que a gente tenha, pela misericórdia de Deus, que a gente possa cobrir todo o Novo Testamento, amém? Eu te convido a participar, dessas meditações, e que você também faça essas meditações. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, não deixe de clamar, não deixe de você mesmo também, orar, ler a Bíblia, e busca uma igreja, procura estar junto com o corpo de Cristo, e procura estar sempre aprendendo, para que naquele dia Deus venha ter misericórdia de nós e possamos alcançar a salvação do Senhor, amém? Já aqui neste momento, para finalizar, eu gostaria de convidar você que ainda não aceitou Jesus, para aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Sabemos que o dia do Senhor Jesus está próximo, mas se nós confessarmos a Ele como nosso Salvador, Ele também vai nos confessar diante do Pai. E se você confessar Ele neste momento, este momento vai ficar registrado. Deus vai saber que você confessou a Ele, amém? Você que sente o desejo, a vontade de aceitar Jesus no seu coração, eu peço a você que feche os seus olhos, se levante a sua mão e diga comigo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra. Eu te peço, Senhor, o perdão de todos os meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para aquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. E você que aceitou Jesus, a paz do Senhor Jesus. A todos que estão nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus. E nos vemos de novo na próxima meditação. Amém? Paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.